E pessoal, então concluindo aqui, eu vou mostrar para vocês, eu já fiz o freio. Na parte de baixo aqui eu coloquei uma pequena chapa de cobre. Cobre é bom para freio. E na parte de cima entre a chapa de ferro também. E aí, coloquei o parafuso aqui, acho que é M14. Coloquei aqui uma arruela aqui feita de rolamento. Centro de rolamento aí. Do outro lado não achei uma, ainda vou colocar essa aqui de ferro. Aqui, para o freio não ficar girando para um lado e para o outro, tem dois pinos aqui. Aí quando a gente folga o freio, ele fica livre. E aí a gente está movimentando esses dois pinos, não deixa ele vir. Porque se não colocar os pinos, pode ser que na hora que você girar, a peça gire um pouquinho e fique freando sem você querer. Olha aí os dois pinos aí. Olha. Se eu tirar o parafuso aqui e tirar, ele sai. Mas eu coloquei bem justinho aí para o freio ficar bom. Então aqui aquele jogo também já sai. Aqui, olha. Ó. Já fica mais firme para movimentar. E caso eu perceber que está vibrando na movimentação, eu aperto o freio um pouquinho para regular ele. Eu deixei com chave porque quando eu virar ele, se eu tivesse deixado aqui com ferro aqui, poderia atrapalhar. Aqui eu fiz para fazer o travamento aqui, olha. Vou ajustar ele aqui. Olha, para fazer o travamento, eu usei esse fuso que eu tinha comprado ele para CNC, mas vai sobrar ali. Então esse fuso ele tem o aperto rápido, porque ele é 2 fios de rosca. Então quando eu der uma volta aqui já deu 10 milímetros, olha, é o suficiente para fazer. Eu dou 2 voltas, já é o suficiente para mim deixar ele livre na hora que eu colocar os sincronizadores. Então agora já mostrei para vocês, fiz esse disco aí de 60, depois eu vou fazer os outros discos. Agora eu vou fazer o sincronizador aqui, para na hora que eu for fazer aquela variação de furos, esse sincronizador vai tá chegando naquele ponto e parando. Tem que ser 2 desses para ficar tipo o reloginho. E aqui eu vou fazer ele agora e vou mostrando a vocês aí. Então usar o fuso aqui ficou bom porque ele ficou rápido, olha. Tem aquele outro sistema também que a gente pode colocar uma mola por dentro, puxar ele aqui e girar com um anelzinho. Ou pode colocar aqui também um pequeno pedaço de ferro aqui para que a gente girar, puxar a alavanca e você girar para aquele ponto de quer. Mas esse aqui também eu achei que ia ficar prático, então eu coloquei ele aí. Ficou bom ter travamento, ele trava e aperta mais um pouquinho para ficar bem firme aí, não ficar balançando. Então eu vou dar seguimento e depois eu já falo para vocês as divisões como ficou. Então olha aqui, o desenho é mais ou menos isso aqui. Como eu já tenho a mesa giratória, basta eu abrir um furo no meio, e aí eu coloco na placa, aí venho trabalhando ela aqui, a peça, e basta eu girar ela até o ponto que eu quero, e aí sair com essa ferramenta. Olha aí para vocês verem, ó. Eu fiz um furo, basta sentar na placa lá agora e começar os trampos. Então vocês vão ver agora que vai vibrar bem menos por causa do freio, que ele já está segurando um pouquinho para ela não vibrar. Então eu vou vir cortando, quando chegar aqui no destino aí eu começo a girar ela.
Olha aí. Essa aqui, né, eu vou colocar ali e passar a fresa por dentro. Basta colocar na placa, encostar a fresa aqui, tirar a quantidade que quer, girar. E aí eu vou ter a ferramenta já terminada. Para vocês verem aí. As duas é igual, essa aqui. No caso eu só virei. Se eu tivesse feito com um material mais grosso, se não tem necessidade, mas se eu tivesse feito com material mais grosso, bastaria rebaixar essa aqui pro lado de dentro e essa aqui pro lado de fora. As duas são iguais. Aí basta virar e elas iam encaixar uma dentro da outra, mas não senti necessidade não. Se precisar aqui eu coloco nessa aqui mais um pedacinho aqui, para ela ficar igual aqui, olha. Mas não vai precisar ser tão grossa não. Então, ficou parecendo aquele quezinho da pesquisa, diz aí o meu ajudante aqui. Está parecendo aquele quezinho que fica na pesquisa. Então, vou dar continuidade aqui e vou mostrando a vocês. Para mostrar para vocês, olha, já coloquei aqui os dois sincronizadores. Então, o sincronizador ele funciona assim. Supondo aqui, ela é 0,1 grau. Então, eu tenho que dar uma volta e 10 furos para mim fazer 7 graus. Porque cada volta nela, como ela é de 60, cada volta dá 6 graus. Então, eu pego o sincronizador e coloco aqui no 10º furo, para mim não ficar, toda hora que eu der uma volta, eu ficar contando 10 furos. Seu sincronizador eu vou ter que contar, dar uma volta e conto 10 furos. E aqui com o sincronizador, eu coloquei ele aí, toda vez que eu der a volta, eu já sei que completou a volta, eu vou vir para aqui. E assim por diante, se eu precisar de 2 ou de 3 furos a mais, esse sincronizador vai estar de lado ali para mim, tá sempre repetindo aquele processo aí para facilitar. Então, na hora que eu estiver fazendo o outro disco aqui, eu já vou mostrar para vocês. Esse disco aqui é de 60, então a resolução dele é de 0,1. Então, se eu pegar os 60 vezes 60 lá, vai dar 3.600 combinações aqui que vocês veem, né? Então, 0,1 possibilita eu fazer uma diversidade de outros discos e também uma diversidade de engrenagens. Quando eu começar a fazer, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o disco. Então, eu vou fazer outro disco ali. Vou procurar fazer um de 6 furos, de 12 furos. Porque se eu tiver um de 6 furos, aí eu já vou ter uma diferença aqui. Deixa eu ver o que eu fazer, eu já vou mostrando a vocês. Então aqui ficou muito bom. A rosca ficou rápida. Voltou aqui, olha já. Ó. Que é sempre bom depois que a gente for fazer um furo ou fazer um rasgo, travar aqui. Faz o trabalho, depois tira e vai fazer a outra volta, o que queira fazer. Vou dar continuidade aí. Então eu vou mostrar para vocês qual é a resolução que tem no divisor aqui com um disco de 60 furos. Então vocês sabem que ele tem lá 360 graus dividido por 60 voltas. Então cada volta a gente tem 6 graus. Cada volta a gente tem 6 graus. Então, como eu dividi esses 6 graus por mais 60 furos, eu tenho uma resolução de 0,1 grau, que é igual a 6 minutos. Então, toda divisão que eu for fazer e eu dividir ela por 0,1, eu vou ter a quantidade de furos que eu vou precisar usar naquela divisão, seja ela uma engrenagem, seja o que for. Então, se essa divisão não bater com isso aqui, eu preciso de um disco com mais furos ainda, ou uma divisão diferente. Uma suposição aqui, olha. Supondo aí eu vou fazer aqui uma engrenagem de 40 dentes. Aí eu tenho 3.600 furos, por causa que é 60 vezes 60. Olha, 60 vezes 60. Então eu tenho isso aqui, olha. A quantidade de divisões que eu tenho é essa aí. 3.600. Então, se eu pegar esses 3.600 e eu dividir ele por 40, eu tenho aí, olha, 90 furos. 90 furos. Como uma volta dá 60 furos, então vai ser uma volta e meia para fazer isso aí. Agora, se eu pegasse aqui, fosse ao contrário, por exemplo aqui. Se eu pegasse os 60, que é 60 por 1, né? E dividir por 40, eu vou ter também uma volta e meia. Se eu pegar aqui, olha,
360 graus e dividir aqui por 9 furos, eu tenho 40 graus. Olha aí, 40 graus. Cada furo tem que ter 40 graus. Se eu pegar esses 40 graus e dividir por ponto 1, eu tenho 400 furos. Se eu pegar esses 400 furos e dividir por 60, olha, dividido por 60, que uma volta é 60, eu vou ter aí, olha, 6 voltas, 6666. Mas esse 666, quanto corresponde? Basta você fazer o seguinte, olha, 60 vezes ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que era a resolução que estava lá, era a dízima que estava lá. Você vai ter 39,999, 40 furos. Então eu vou dar 6 voltas mais 40 furos para fazer isso aí. Bom dia. Bom dia. Oh. Então agora eu vou fazer aqui 6 furos aqui. Como 6 furos vocês sabem que é um divisor de 60, 60 é um divisor. Então olha, 60 dividido por 6, basta aí, ó, 10 voltas. Basta eu dar 10 voltas em cada furo, eu vou ter 6. Depois eu vou fazer um de 12. Olha, cada volta é 6 graus. Então no disco de 6, cada furo vai ter 1 grau. No disco de 24, ou melhor, no de 12, cada furo vai ter meio grau. E assim por diante, de acordo com a divisão que a gente vai fazendo. Vocês viram aí que na divisão de 60 eu tenho a resolução de 0,1. Se eu tivesse aqui se eu fizer um disco de 120 furos, eu vou ter aqui uma resolução de 0,05. Então, eu vou ter aí 3 minutos. Eu vou ter 3 minutos de grau. Então, cada vez que eu vou tendo mais disco, vai ficando mais fácil. Ou discos diferentes para fazer de acordo com as engrenagens. Então, eu vou furar essa aqui e vou mostrando a vocês. Então olha aí, olha, depois do primeiro furo, basta dar 10 voltas como a gente viu lá. E fazer o próximo furo. Olha aí, ó. Mais 10 furos e ela voltou para o ponto. Então, eu usando esse disco aqui, se eu usar cada furo, eu vou estar fazendo as divisões por grau. Então, cada grau tem 60 minutos. Então, você vê que lá no disco de 60 furos, a resolução é bem melhor de acordo com o que você vai fazer. Então, os discos é para ajudar a gente a fazer aquela engrenagem. Quanto mais furos tem o disco, melhor será a resolução que a gente vai ter de grau. A quantidade de furo do disco multiplicada pela divisão, a gente vai ter a resolução que a gente tem, como se fosse a quantidade de furos que a gente tem. Como eu falei para vocês. Então aqui, que ela tem 60, vai ser 60 vezes 60. Então, a gente pode dividir qualquer quantidade por essa resolução e ver se ela bateu completo. Um exemplo, olha, suponha que eu quero fazer uma engrenagem de 16 dentes. Então eu tenho 360 graus dividido por 16. Dividido por 16. Então eu vou ter que dar aqui, olha, 22, fazer 22 graus, ponto 5 de diferença. Agora vamos ver se vai dividir pelas divisões que nós temos, sem ter nenhuma fração. Agora, olha,
dividido por ponto 1, que é a resolução que a gente tem. Então nós vamos ter aqui, olha, 225 voltas. Olha, 225 voltas. Ou melhor, 225 furos. Nós vamos ter que deslocar 225 furos. Se a gente dividir 225 dividido pelos 60, nós vamos ter 3 voltas, ponto 75. Se a gente fazer aqui, olha, ponto 75 vezes 60, nós vamos ter aí, ó, 45. Então 6 voltas vai ter aí, melhor, deu 3 voltas, vai ter 180, com mais 45, 225. Então, como a gente viu lá, 225 furos para a gente fazer essa engrenagem aí, cada furo. A engrenagem, vocês sabem que ela tem, como eu falei em outros vídeos lá, que eu até mostrei para vocês o canal do Hamilton Júnior. Vou até deixar abaixo do vídeo aí o link novamente, para quem não conhece ainda, volta lá e conhecer os cálculos que ele fez lá. Ele deixou tudo simplificado para a gente fazer. Então, a gente fazendo aquilo ali correto, os dentes da engrenagem vai bater certinho com aquela ferramenta certa também. Então, nós temos que ter o divisor para a gente fazer a quantidade certa, fazer as divisões corretas, e aquela ferramenta também, junto com aquele diâmetro que nós escolhemos para fazer a nossa ferramenta. Então vou dar continuidade aqui e eu mostro a vocês. Então, pessoal, está feito aí os 6 furos. Agora, se eu colocar esse disco aqui lá, cada furo desse aqui que eu andar é 1 grau. Então agora eu vou fazer um com 9. É a mesma coisa que eu fosse fazer também uma engrenagem. Bastaria a engrenagem estar no diâmetro certo dela ali, que ela ia bater os dentes certinho, as divisões aqui iam ser exatas. Então agora eu vou fazer um com 9. Então como é que nós vamos dividir isso aí? Há diversas formas que a gente pode chegar a esse resultado. Olha um exemplo aqui. Eu tenho 60 voltas, então 60 por 1, 60, dividido por 9. Então vocês veem que não deu um divisor exato. Deixa eu pegar o celular aqui que ele é mais claro para mostrar. Então deu 6 voltas e 667 aí, ó, a dízima aí. Então, para a gente saber qual é essa dízima aqui, podemos multiplicar ela por 60. Então basta a gente fazer aqui, ó, ponto vezes 60. Então 40 furos. 6 voltas e 40 furos. 6 voltas mais 40 furos. Agora vamos ver outra fórmula para nós poder fazer isso aqui também. Eu tenho lá 3.600 pontos, que é o caso lá que se eu for mudando de furo em furo, para dar uma volta completa eu vou ter 3.600 furos. Dividido por 9. Eu vou ter 400 furos. Se eu pegar esses 400 furos e dividir por 60, vou ter a mesma coisa que eu tive antes, 6,666, e vai dar aquela mesma coisa. Vamos ver também agora outra fórmula para a gente fazer como se a gente estivesse fazendo no caderno. Vamos fazer no lápis aqui. Olha aí, ó, 60 dividido por 9, a gente sabe que vai dar aqui 6. 6 vezes 9, 54. Para 60, nós vamos ter aqui 6. Agora vamos caçar uma fração equivalente a isso aí. Então olha aí as frações equivalentes, né? 6, 9 é igual a 12, 18, ou 24, 36, ou 48, 72, ou 96, 44. Mas o que significa isso? Que eu teria que dar 6 voltas no disco de 9, mas eu não tenho ainda um disco de 9. Então eu teria que caçar um disco equivalente e ver se aquela fração eu tenho. Se eu tivesse um disco de 36, olha, era só dar 24 voltas nele. Se eu tivesse um disco de 72, era só dar as 6 voltas mais 48. Então nós vamos fazer daquela forma que a gente viu. 6 voltas mais 40 furos no disco de 60. Só conferindo lá, para vocês verem aqui se está certo aquilo que a gente falou. Olha, nós queremos 360 graus
dividido por 9 furos. Vamos ter 40 graus. 40 graus. Nós sabemos que cada volta é 6 graus. Então, 6 vezes 6, 36. Então, vamos ter 36 graus. 36 graus mais os 40 furos que nós vamos dar vezes 0,1 grau, que é igual a 4. Olha aí, vamos ter os 40 graus certinho. Que a resolução nossa é 3,1. A mesma coisa seria para encontrar o resultado. Se eu pegasse esses 40 graus que eu achei, se eu pegar os 40 graus que eu encontrei e dividir por 0,1, eu vou saber a quantidade de furo que eu vou usar. 400 furos, que vai ser as 6 voltas mais os 40 furos. Então, vou fazer esses furos aí e já mostro para vocês. Então agora, como nós vamos fazer aqui? Vamos começar do zero, vamos dar as 6 voltas, parando aqui. Os 40 furos no disco de 60, eu coloquei aqui o sincronizador aqui, olha, parei ele aqui. Então eu vou parar aqui. Pronto, já dei. Aí para fazer o primeiro furo. Quando eu for fazer o segundo furo, eu tenho que começar o zero a partir daqui. Então agora, a partir daqui, eu pego aqui, coloco esse outro sincronizador de cima, mais 40 furos. Aí eu vou dar as 6 voltas finalizando aqui, mais os 40 furos a partir daqui, que vai parar aqui. Entenderam? Vai parar aqui. Então, quando eu finalizar aqui, o zero vai ser aqui. Então, vocês têm que sempre lembrar disso. Primeiro furo, zero vai ser aqui. Vai ser 6 voltas mais 40 furos. Primeiro furo. O segundo furo, eu não posso fazer o zero lá em cima, por causa que daqui lá para cima tem 20 furos. Aí eu já vou fazer um deslocamento. Então, eu tenho que começar o zero daqui. 6 voltas e a partir daqui eu conto 40 furos e faço mais outro furo e assim por diante. Então vamos lá ver qual vai ser o nosso resultado. Pronto, agora eu tenho o disco de 6 furos, disco de 9 furos. Olha aí, eu parei no último ali, vou mostrar para vocês. Então, como eu falei, tá aqui no 20, eu tenho que contar a partir daqui 6 voltas mais 40 furos para ir dar para aquele primeiro lá que a gente começou. Então, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. 6 voltas. Olha, 20 furos, 10 furos, 30 furos, ou melhor, 20 furos, 30 furos, 40 furos, que veio para aqui. Ó. Entenderam? Então, para vocês verem aí que bateu certinho. Então deu para vocês entenderem aí, para vocês verem aí como é que é as divisões. Depois a gente vai fazer esses mesmos testes com engrenagem. Estou fazendo os dias primeiro, que eu vou fazer mais outro aqui. Eu acho que eu vou fazer de 12 ou 36. Esse aqui, por exemplo, esse aqui que é de 6 furos. Se eu quiser fazer o de 12 aqui dentro, eu posso. Chega no primeiro furo aqui, agora nós vamos dividir por 12. E como já tem um furo, nós só vai estar dividindo os meios dele. Esse aqui de 9, posso fazer por 18 ele também, entenderam? Então eu vou ter aí o disco aqui dentro, que eu vou ter de 12, de 18, e aí fazer o que eu quiser. Então aqui dentro eu posso fazer o dobro, o triplo, basta querer fazer aí dentro. Então pessoal, eu considero aqui concluído. Já tinha que fazer o que fazer, só falta completar o disco aqui. Então um outro próximo teste que fizer já vai ser fazendo engrenagens. O disco eu já mostrei para vocês como fazer. É a mesma coisa que a gente estivesse fazendo engrenagem. A questão é que nós estamos fazendo os discos para facilitar fazer uma futura engrenagem. Aí o disco que você tiver vai ajudar. Vocês viram aí que o disco de 60 possibilitou fazer todos esses outros aí. Então não precisaria, por exemplo, fazer esses outros aí para fazer essas mesmas engrenagens. Aqui já simplificaria.
Só que aqui tem muito furo, é mais fácil você errar. Mesmo com o sincronizador, você pode errar. E com o disco na furação certa, você só vai estar andando ali aqueles furos. Então, lembrando a vocês, toda vez que fizer um furo, contar aquela quantidade que não for o inteiro, contou as voltas, mais aqueles furos, o zero vai partir daquele ponto. E aí, toda vez você vai zerar naquele ponto, mais a quantidade de furo. Você vai contar a quantidade de furo a partir daquele ponto ali, para fazer o próximo dente. Então, espero que vocês tenham gostado, e aqui eu já dou por finalizado esse trabalho aqui. Então, muito obrigado a vocês que acompanhou. Deixo o gostei de vocês se gostaram. Comentem aí, alguém quer dar alguma dica a mais. Muito obrigado e até a próxima.